Bom, vou começar aqui a apresentação do meu código do produtor consumidor. Inicialmente são inicializados 3 semáforos, o mutex para controlar a exclusão mútua, o empty que vai contar os espaços vazios no buffer e o full que vai contar os espaços cheios ou preenchidos no buffer. Ele é inicializado como 0 porque no começo a gente não tem nenhum espaço preenchido, e o empty é inicializado com buffer size, que é 3, porque todos os espaços estão vazios. O mutex aqui é inicializado como 1, para que a gente possa fazer o acquire aqui e o produtor seja capaz de... Tanto o produtor seja capaz de fazer produzir o primeiro item, e o consumidor seja capaz de ler um item. Depois disso a gente faz o buffer igual a null no tamanho de buffer size. Isso aqui vai criar uma lista de tamanho 3 de valores nulos. E aqui a gente tem a função producer e consumer. Na função main, a gente cria 2 threads, uma thread para o produtor e uma thread para o consumidor, e inicializa essas threads. Na thread do produtor vai ser executada a função producer, e na thread do consumidor vai ser executada a função consumer. Na função producer, ou na thread producer, a gente inicializa aqui o i igual a 0 e o count igual a 0, só para adicionar elementos ao buffer. O i é para adicionar na posição que vai sempre sendo incrementada, mas nunca vai ser maior do que buffer size. E o count ele vai incrementando até o infinito, até que o código pare de ser executado. Aqui a parte interessante é o uso dos semáforos. Primeiro a gente faz um empty acquire, ou seja, a gente vai decrementar o empty esperando por um buffer vazio. Se a gente for capaz de decrementar, a gente vai e faz um acquire do mutex. A gente vai decrementar o mutex, ele está inicialmente como 1 e vai para 0. Uma vez que a gente faça isso, o acesso ao buffer ele vai ser bloqueado para leitores e produtores. E a gente vai colocar na posição i o valor de count, que inicialmente é 0 e vai sendo incrementado. Vai incrementar o i e vai printar essa mensagem no console. Uma vez que a gente produzir um item do buffer, a gente vai chamar mutex release para liberar o acesso ao buffer. O mutex vai voltar a valer 1. E fazer o full.release para incrementar o semáforo full. Inicialmente ele estava como 0, vai passar a valer 1. E aqui a gente dá um time.sleep só para poder ler as saídas no console de forma legível. E aqui por fim só faz o incremento do count. Essa é a função do producer. O consumer ele vai consumir esses dados que foram produzidos pelo producer do buffer. Aqui a gente coloca o i também igual a 0 só para fazer aqui acessar no índice correto os elementos do buffer. Mas aqui a gente faz uma manipulação um pouco diferente, né, dos semáforos. A gente vai chamar full.acquire. O que ele vai fazer? Ele vai esperar por um buffer cheio, ou seja, ele vai decrementar o semáforo full. Uma vez que ele é capaz de decrementar o semáforo full, ou seja, ele conseguiu esperar por um buffer cheio, ele vai fazer o mutex.acquire. O mutex.acquire vai bloquear o acesso ao buffer e a gente vai ler no buffer na posição i. A posição i ela vai tirar o valor que está lá e vai colocar null. A gente vai printar uma mensagem no console dizendo que o consumidor removeu o item do buffer e o estado do buffer como que ele está. E aí, uma vez que a gente removeu o item do buffer, a gente vai chamar mutex.release para liberar o acesso ao buffer e chamar empty.release para incrementar o semáforo do empty e indicar que tem mais um espaço vazio. Assim como aqui no caso do producer, a gente chama full.release para sinalizar que existe mais um espaço cheio, uma vez que o semáforo full é incrementado. Então depois que a gente incrementa aqui o semáforo do release, a gente só dá um time.sleep 2 para poder visualizar também a saída do consumer. E aí, executando esse código, como eu disse, a função producer e a consumer vai ser executada em threads separadas. Então a gente pode executar aqui para ver a saída, e a gente tem esse resultado. O início do buffer começa sendo none, 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 que é o null do Python, e aí o produtor adiciona o 0, o consumidor remove o 0, porque o consumiu, aqui conforme é apresentado aqui no log. O produtor adiciona 1 na outra posição e o consumidor vai consumir também. O produtor adiciona 2 e depois ele é capaz de adicionar o 3 também.
e o consumidor vai remover o 2 do buffer. E aí o algoritmo continua infinitamente até que ele pare de ser executado, com produtores adicionando no buffer e consumidores removendo ou consumindo do buffer. Um experimento aqui interessante que a gente pode fazer é o que acontece se a gente inicializar a thread que faz o produtor sem consumir. O que vai acontecer é que, como o consumidor ele é responsável por chamar o empty.release aqui, ele vai fazer o incremento do semáforo empty. Como o consumidor ele não vai ser executado, quando o producer fazer esse acquire aqui, o que acontece é que, uma vez que ele decrementa no tamanho do buffer que foi dado, uma vez que ele incremente, por exemplo, decremente 3 vezes, não vai ter ninguém para fazer o empty.release, que seria o consumidor, e incrementar o empty. Então o produtor ele vai parar de produzir. Se a gente executar aqui o código, uma vez que o buffer esteja cheio, o código vai ficar travado, porque o consumidor, que é o responsável por chamar o empty.release, não vai ser executado, e o código fica travado justamente aqui nessa linha 16. Outro experimento interessante é a gente observar o que acontece se a gente tentar consumir sem ninguém ter produzido. O que vai acontecer é que o código vai ficar travado também, porque como ninguém produziu nada, o consumidor ele vai tentar fazer a leitura, fazendo o full.acquire, só que ninguém vai ter chamado o full.release, que seria o produtor. Beleza, uma última discussão aqui é a gente observar o que acontece quando a gente troca esses semáforos. Por exemplo, a gente chama empty mutex, mutex full no produtor. E se a gente trocar para mutex empty e full mutex? Quando a gente executa esse código, a gente espera que ele não funcione da forma correta, porque a gente tem que ele vai bloquear o acesso ao buffer para só depois ele ver se o buffer está vazio e se ele pode produzir, e aí ele sinaliza que tem um item novo no buffer e só depois a gente vai liberar o acesso ao buffer. Só que pode acontecer da gente bloquear o acesso ao buffer e ninguém nem conseguir produzir e nem consumir. É isso que a gente vai observar aqui acontecendo. Quando a gente executa esse código, a gente observa que num primeiro momento ele vai executando aqui. Mas vai chegar um ponto do código que ele vai ficar travado, aqui ele já travou. E aí, por esse motivo, ninguém está consumindo nada e ninguém está produzindo nada. Isso significa que o acesso ao buffer está bloqueado. E por conta desse motivo, o que eu acho que acontece, o que eu acredito que acontece, é que ocorre um deadlock. E bom, essa é a minha apresentação do produtor consumidor.